bom que nós estamos juntos mais uma vez. Você que está visitando esse link pela primeira vez, eu quero dizer para você, seja muito bem-vindo ao nosso encontro. Esse é o Espaço de Vida. E você que faz parte da nossa comunidade, tanto no campo de Jaguariúna quanto no campo de Amparo, ou tem feito parte nesse campo online, você também é muito bem-vindo para juntos a gente poder adorar o nome do Senhor, ouvir sobre a sua palavra, refletir o que Ele tem a dizer ao nosso coração nesse tempo que nós temos vivido. E para isso, antes eu queria orar com você. Se você puder curvar sua cabeça por alguns instantes para a gente fazer uma oração juntos. Vamos lá? Senhor, nós te exaltamos, te engrandecemos, bendizemos o teu santo nome. Tu és o único Salvador, Redentor, que merece todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, e nós rendemos a nossa vida a Ti. Deus, entregamos este momento em Tuas mãos, o momento que nós estamos aqui agora, o momento de cada vida que está me ouvindo neste momento, para que o Senhor receba como forma de gratidão, de louvor ao Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, que seja um tempo especial, um tempo de cura, um tempo de restauração, de libertação, um tempo de uma nova esperança, um tempo de se levantar diante de notícias ruins que recebemos. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa tomar o coração dessa vida que me ouve, para que possamos ter um momento onde a sua paz encha os corações aflitos, encha o nosso coração. Em nome de Jesus, ó Deus, assim nós começamos este encontro, declarando que só o Senhor é Deus. Amém. Vamos cantar uma canção que fala sobre esse amor, um amor que nos faz um amor que nos faz mesmo distantes, mesmo não estando aqui juntos no mesmo lugar. Esse amor nos faz um. Fogo ardeu, o anjo falou, mas onde está o amor? A glória se foi, a chuva molhou, as palavras que ainda antes o amor me mostrou. Nunca é tarde demais, não. Nunca é tarde demais pra descobrir o amor que vai além dos meus versos, que parece dizer: é o Senhor quem pergunta onde está você. Você que diz que me adora, mas não estende a mão. Fogo ardeu, o anjo falou, mas onde está o amor? A glória se foi, a chuva molhou, as palavras que ainda antes o amor me mostrou. Nunca é tarde demais, não. Nunca é tarde demais pra descobrir o amor que vai além o Senhor que pergunta onde está você. Você que diz que me adora, mas não estende a mão. O amor que nos faz o amor que nos faz o amor se revela a mim como uma
é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, e a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Eu queria convidar você para um momento muito especial, que a gente nós intercedermos juntos por esse momento difícil que nós passamos. Ao longo dessas semanas nós temos lido e olhado para a palavra do Senhor, como há textos bíblicos que revelam o sentimento de lamento, um sentimento de dor, um sentimento de angústia diante do sofrimento que a vida causa, diante de situações difíceis que esses poetas e pessoas de Deus passaram. Isso está na Bíblia. E eu queria ler com você um desses textos, que é o Salmo capítulo 4, versículo 1, versículo 6 a 8.
E o texto diz o seguinte: responde-me quando clamo. Ó Deus, que me fazes justiça, dá-me alívio da minha angústia. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Muitos perguntam: quem nos fará desfrutar o bem? Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e vinho. Encheste o meu coração de alegria, e uma alegria maior do que aqueles que têm fartura de trigo e de vinho. E em paz me deito, e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. E eu quero ler mais uma vez essa parte. Em paz eu me deito, e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Vamos interceder por isso? Jesus, amado Deus, nosso Senhor, como esse salmista que derrama o coração diante do Senhor, fazendo perguntas diante da situação difícil, são perguntas que ecoam nos corações que oram comigo neste momento. Até quando, Senhor? Responde, ó Deus, o nosso clamor. Quão difícil tem sido, ó Deus, levantar no dia a dia, nos momentos da nossa vida e nos deparar com aquilo que nós temos vivido em relação ao Covid, em relação à pandemia que nós vivemos. Desespero, angústia, frustrações, parte econômica, parte de saúde, pessoas próximas de nós começam a ser afetadas, nós estamos sendo afetados, corações, famílias destruídas, tudo parece desmoronar e pandemias que estavam lá atrás escondidas começam a vir à tona e a gente tem vivido cada dia, ó Deus, uma colheita de momentos difíceis, de angústia, de sofrimento, não só em relação à pandemia, mas em relação a outras coisas que vão aparecendo na nossa vida. Mas, ó Deus, como esse salmista clama, nós também clamamos crendo que o Senhor é aquele que nos pode dar segurança. O Senhor é aquele que mesmo em meio à angústia nos faz deitar e dormir em paz e levantar sabendo que o Senhor é a nossa segurança. Por isso, ó Deus, é o que nós clamamos neste momento, ó Pai. Enche o nosso coração de uma paz que a gente possa dormir e acordar e levantar olhando para um novo dia, mesmo que pareça igual, mesmo que pareça difícil, sabendo que o Senhor é a nossa segurança, nos levanta, nos dá fôlego de vida, nos dá paz, nos dá criatividade, nos dá entendimento, nos dá sabedoria, nos ajuda, Deus, a buscar naquilo que há esperança, não nas notícias dos jornais, não nas informações das redes sociais, mas que a gente possa encontrar a segurança na Tua palavra, nas orações, nos momentos onde o coração se aquieta e a gente pode ouvir a Sua voz. Que seja a experiência de cada um que ora comigo nessa semana, Pai. Uma experiência onde possa escutar a sua voz, escutar o seu coração, conhecer mais a sua palavra, conhecer mais o Senhor. E que as orações, e que este louvor, que este culto, que este momento seja um reabastecimento para cada dia que nós estamos vivendo. Dias difíceis, sim, mas dias onde nós podemos dormir em paz e acordar e saber que o Senhor é a nossa segurança. É assim que nós oramos, ó Deus. É assim que nós cremos. É assim que nós agradecemos pelo seu consolo em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.
tenho certeza que você se pergunta, assim como eu, como será a nossa vida depois que esses momentos difíceis de isolamento acabarem. Tenho certeza que você, assim como eu, gostaria de viver algo totalmente novo. Algo totalmente novo na sua família, algo totalmente novo no seu trabalho, algo totalmente novo com relação ao seu relacionamento consigo mesmo e com Deus, com o Criador. Momentos assim, momentos difíceis, eles são complicados porque eles geram uma série de questionamentos em nossas mentes acerca do que será do amanhã, de como as nossas famílias se comportarão nesse caminhar, nessa jornada, acerca de um monte de questões. Mas momentos assim, difíceis, também nos dão a chance, o privilégio de sonhar com coisas novas, de termos o nosso coração cheio de esperança por algo novo que pode acontecer em nossas vidas. E isso é o que eu gostaria de convidar você a pensar, a sonhar comigo enquanto você assiste essa mensagem, que Deus enche o seu coração de esperança e de expectativa por coisas novas. Eu queria que você deixasse um pouquinho de olhar para trás, pensando nos recomeços, pensando em coisas que você gostaria que Deus consertasse, e eu quero que você olhe para frente, porque Deus quer fazer coisas novas na minha e na sua história. Esse é o tema da nossa mensagem. Hoje, Jesus faz novas todas as coisas. Jesus é quem faz novas todas as coisas. A nossa reflexão está no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versos 13 a 19. São poucos versículos, você pode abrir na sua casa, você pode conferir aí no seu smartphone, na sua Bíblia, ou acompanhar aqui na projeção. E essa palavra, ela vem nos lembrar, viver o novo é um sonho, meu e seu. Viver o novo é um sonho da humanidade hoje. Toda a humanidade que foi afetada por essa pandemia, ela almeja, ela sonha viver o novo, algo completamente novo, único. No entanto, diferentes pessoas tentarão alcançar esse novo a partir de diferentes caminhos. Algumas pessoas optarão por trabalhar mais e mais quando essa pandemia passar. E elas acordarão mais cedo, chegarão mais tarde em suas casas, porque elas trabalharão muito mais para ganhar mais dinheiro, porque assim elas acham que viverão o novo. Outras pessoas estão pensando, puxa, eu não me casei e estou me sentindo tão sozinho nesse tempo de pandemia, depois eu vou me casar, vou me relacionar com alguém de maneira séria, a gente vai ter eu vou me casar com essa pessoa, eu quero ter filhos, porque o novo para a minha vida, para a minha história, consiste em ter uma família. Outras pessoas estão pensando, eu vou desenvolver, enfim, a minha espiritualidade. Eu fiquei muito tempo longe da igreja. A partir do fim desta pandemia, eu quero voltar para a igreja. Eu tenho acompanhado as mensagens, eu tenho acompanhado os vídeos, mas mais do que isso, quando tudo isso acabar, o novo na minha vida, algo completamente novo, será o retorno para a igreja. Eu quero dizer para você que tem as expectativas a respeito de uma vida nova no trabalho e no dinheiro, na constituição de uma família, esposos, filhos, ou até no desenvolvimento da sua espiritualidade em uma comunidade cristã. Que se esses passos, esses caminhos forem os caminhos para você encontrar, enfim, o novo, a vida nova na sua história, quero dizer para você uma má notícia, que isso não é possível. Porque quem faz novas todas as coisas, na minha e na sua história, conforme a gente vai ver a partir desse texto, é Jesus Cristo, o Filho de Deus. O texto diz o seguinte, você pode acompanhar aqui comigo, na Nova Versão Internacional, a palavra de Deus diz assim: Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os como apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Estes são os 12 que ele escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão,
aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas, que o traiu. Esses poucos versículos, eles podem mostrar para a gente algo muito precioso, referente a como Jesus faz novas todas as coisas em nossas vidas. Eu não sei o que você está passando, talvez você esteja vivenciando neste momento graves crises conjugais. Uma grave crise com seu cônjuge, onde você não consegue vislumbrar uma recuperação, uma restauração familiar. Afinal de contas, as dores, a frustração é tão grande, é tão aguda, que para você o novo, a nova vida só pode ser uma possibilidade longe do seu cônjuge, ou seja, a partir de uma separação, quem sabe. Mas eu quero dizer para você que está sofrendo um momento assim, que dias difíceis, dias complicados, dias onde nós estamos apenas vendo o fim, pode ser o início de um novo momento, dessa nossa nova vida. Afinal de contas, não é o casamento, não é o trabalho, não é a igreja que faz com que você possa viver algo novo, mas é Jesus Cristo que faz novas todas as coisas. Eu quero destacar algumas coisas com vocês a partir destes versículos que a gente leu. A primeira delas é o seguinte: Jesus faz novas todas as coisas porque Jesus não leva em conta o nosso passado. Jesus faz novas todas as coisas porque Ele não leva em conta o nosso passado. Olha o que o texto diz para a gente no versículo 13 e a primeira partezinha do versículo 14 do capítulo 3 de Marcos. Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que Ele quis. Essa palavra chamou, ela poderia ter sido traduzida como convocou. A ideia aqui é uma convocação, quase que uma intimação. Imagina hoje, no nosso contexto, uma intimação judicial ou até uma convocação militar. É esse o peso dessa palavra. Jesus subiu a um monte e convocou a si aqueles que Ele quis. É interessante que quando a gente olha para aqueles que foram convocados, você não vê grandes currículos, essas pessoas não são da alta sociedade de Israel, de Jerusalém. Não, são pessoas simples, são pessoas até, algumas delas, um tanto quanto marginalizadas. Mas Jesus faz novas todas as coisas, porque Ele não leva em conta o nosso passado. Ele escolhe. Esses que são escolhidos chegam para junto dele, e o texto continua e diz que ele escolheu 12. É interessante que Jesus está fazendo algo incrível aqui, que muito mais amplo do que aqueles discípulos poderiam imaginar, que é o seguinte: essa palavra escolheu é a mesma palavra usada lá no relato da criação, em Gênesis 1, versículo 1, onde o texto diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. Essa expressão que Jesus está usando aqui, que Marcos coloca na escolha de Jesus, é como se, da mesma maneira que Deus criou os céus e a terra, assim também Jesus está criando os 12. Jesus está fazendo novas todas as coisas. Jesus está recomeçando algo que esses discípulos, de repente, não tinham mais esperança que recomeçasse. A história bíblica nos conta que em Gênesis 3 nós fomos completamente afetados pelo pecado. Existiu uma rebelião no reino de Deus, apesar de Deus ter criado boas todas as coisas. E porque houve essa rebelião, o nosso passado ele é completamente contaminado pelo pecado. O pecado desses discípulos, o pecado da humanidade é completamente contaminado pela falha, pela rebelião que gera morte em minha e em sua vida. No entanto, Jesus está escolhendo esses 12, e 12 tem um sentido também quando a gente lembra lá no Antigo Testamento que existiam as 12 tribos que dão origem à nação de Israel, a partir dos filhos de Jacó, que depois teve seu nome alterado para Israel. Os 12 filhos dele são as 12 tribos que dão origem a Israel, mas como Israel não conseguiu obedecer completamente a Deus, agora um novo Israel, a partir de Jesus,
experimentará novas todas as coisas. E o novo Israel é representado aqui pelos 12 discípulos. Agora não são 12 nações, são 12 discípulos que dão origem à igreja, que somos nós hoje, que sou eu e é você. Estamos espalhados pelo planeta Terra. Deus faz novas todas as coisas, porque Jesus não leva em conta o nosso passado. Dá uma olhada para esses nomes. Se você olhar um pouquinho para eles, você olhar um pouquinho para os evangelhos, você percebe que eram pessoas difíceis. Pedro é aquele que extremamente ativo, mas que nega Jesus 3 vezes e decepa a orelha de um dos soldados que veio prender Jesus. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, eles tinham um apelido, eles foram chamados de filhos do trovão. Por quê? Porque eles, em um momento, Jesus não é bem recebido em uma aldeia, eles sugerem que Jesus mandasse queimar aquele lugar. Quer dizer, a gente não está falando aqui de pessoas que eram da alta sociedade, que eram completamente amáveis, que eram perfeitas, inclusive Judas Iscariotes ainda está aqui nesse meio. E isso me faz pensar um pouquinho, eu queria que você pensasse também comigo. Jesus faz novas todas as coisas, porque Jesus esquece, Jesus não leva em conta o nosso passado. Mas muitas vezes nós levamos em conta o nosso passado. Eu quero convidar você a se perdoar, porque Jesus faz novas todas as coisas. Mas eu e você precisamos olhar para o nosso passado, entender que o nosso passado é importante. Ele nos trouxe até aqui. Nós precisamos nos lembrar dos dias bons e dos dias ruins também. Os dias ruins servem para nos fortalecer. No entanto, os dias ruins não devem governar a nossa história. Eu quero convidar você a se perdoar. Aquilo que você fez para o seu esposo, para a sua esposa, para os seus filhos, para os seus pais. Aquilo que machuca o seu coração. Eu quero convidar você a levar até aos pés da cruz, porque Jesus faz novas todas as coisas. Jesus não leva em conta o nosso passado, nem eu, nem você devemos fazer isso. Judas, apesar dele também ser objeto, alvo desse amor incrível de Jesus, a história vai dizer para a gente que Judas trai a Jesus por 30 moedas de prata. Você é completamente amado pelo Pai. Jesus faz novas todas as coisas. O que você vai fazer a partir disso? Como você vai reagir diante desse amor tão grande? Uma segunda coisa que a gente aprende aqui nesses versículos é que Jesus faz novas todas as coisas, porque Jesus nos convoca para um relacionamento com Ele. Jesus nos convoca para um relacionamento com Ele. Certa vez eu vi uma citação de um autor desconhecido, que ele dizia o seguinte: é simples ser feliz, difícil é ser simples. É simples ser feliz. O difícil mesmo é sermos simples. E é isso que Jesus vai ensinar para a gente a partir do versículo 14 completo. O texto diz que ele escolheu 12, designando-os como apóstolos, para que estivessem com ele. Você olhando para o texto inteiro, você percebe que Jesus, designando-os como apóstolos para 3 coisas. Para que estivessem com ele, para que fossem enviados para pregar e para que tivessem autoridade, poder para expulsar demônios, para subverter culturas idólatras. Mas a primeira coisa que Jesus nos chama, e que eu queria destacar aqui com vocês, é que Jesus faz novas todas as coisas, porque Jesus nos chama para um relacionamento íntimo com Ele. Eu quero dizer para você que nesse momento que a gente está vivendo de isolamento e com as nossas igrejas, com os nossos prédios públicos fechados, nós estamos tendo uma grande oportunidade. A oportunidade de entendermos que Jesus nos chama não para um ativismo. É muito importante que você sirva a Jesus em uma comunidade cristã. É fantástico, é saudável, é maravilhoso servir aos outros e amar aos outros como Jesus nos amou. Ok? No entanto, esse não é o primeiro mandamento, esse não é a primeira coisa para a qual Jesus nos chamou. A primeira coisa para a qual Jesus nos chamou é para que simplesmente
estivéssemos com Ele. E talvez essa seja a coisa mais difícil para mim e para você nesse tempo. Talvez não exista uma outra geração que tenha mais dificuldades de simplesmente estar com Jesus do que a nossa presente geração. Por quê? Porque nós somos bombardeados por informações o tempo todo. Você está na sua casa prestes a assistir um programa de televisão, um jornal, e você está esperando começar, e a sua esposa de repente está preparando alguma coisa, ou o seu esposo está chegando da rua, trazendo alguma coisa para vocês comerem, e antes do jornal, antes da programação a qual vocês terão daqui a 15 minutos, você vai olhar, acessar o seu celular, e você vai ficar zapeando, vai ficar procurando outras informações, e você vai ser bombardeado por inúmeras informações. E tudo isso, hoje, trabalha em oposição a essa preciosidade de nós simplesmente estarmos com Jesus. Simplesmente estarmos com o nosso Pai. É interessante que Jesus, ele era extremamente ocupado. Jesus, ele é conhecido por estar com as pessoas que precisam. Quando você vai dar uma folhada nos evangelhos, você vai perceber que Jesus ele está constantemente curando, alimentando, trazendo restauração de vida para aquelas pessoas mais marginalizadas daquela sociedade. No entanto, existem vários momentos também que você percebe o texto dizendo assim: Jesus se retirou para falar com o Pai. E Jesus se retirou, como fazia de costume, como tinha esse hábito, para falar com seu Pai. E Jesus saiu e foi orar ao Pai. Por quê? Porque Jesus sabia, Jesus é o ser humano perfeito. Jesus é o ser humano perfeito, aquele que Deus criou e que não se rebelou contra o reino de Deus, não pecou. E Jesus sabe que mesmo sendo perfeito, ele precisa ter um relacionamento de intimidade com o Pai. Eu e você somos pecadores, nós somos falhos. A gente tenta acertar, mas a gente erra rotineiramente. Mas Jesus está me lembrando aqui, Carlos, você não foi chamado para pregar a palavra pura e simplesmente. Esse não é o primeiro chamado que eu tenho para você. O meu primeiro chamado que eu tenho para você não é que você aconselhe pessoas, não é que você fale do meu amor para os outros. O meu primeiro chamado que eu tenho para você é que você simplesmente esteja comigo. Nós somos tão religiosos. Nós somos seres tão religiosos que nós temos dificuldade em simplesmente estar com o Pai, estar com Jesus. Mas que o Espírito Santo, neste dia, enquanto você assiste essa mensagem, que ele leve até o seu coração um bom incômodo, de você silenciar um pouquinho a televisão, de você deixar o celular um pouquinho virado para baixo, e de você ter um tempo com Jesus, para que você simplesmente esteja com Ele, talvez sentado num lugar gostoso da sua casa, onde bata um sol gostoso nesses dias de friozinho que a gente está vivendo, talvez um momento onde você silencie as coisas da casa, senta na melhor cadeira, a melhor poltrona que você tem na sua casa, para você pensar um pouquinho, refletir, elevar os seus pensamentos até o Pai, para que você simplesmente esteja com Jesus. Jesus faz novas todas as coisas, porque diferentemente da religião, Jesus não nos chama para um ativismo. A religião, as denominações, por mais bem intencionadas que sejam, elas nos chamam para um envolvimento. Você está aqui já há 1 ano e você não ajuda em lugar nenhum. É assim que funciona. Eu sei porque eu sou pastor e é assim que as coisas funcionam. Mas é interessante que Jesus, ele não é assim. Jesus, ele não me chama para um envolvimento pura e simplesmente, ele me chama para estar com Ele. Desfrute disso. Desfrute disso. E uma terceira coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que Jesus faz novas todas as coisas porque Ele nos convoca para compartilhar e subverter. Para compartilhar e subverter. Ele nos convoca para compartilhar das boas notícias. Quando a gente olha para o Evangelho de Marcos, um pouquinho antes desse texto onde a gente está lendo, capítulo 1, versículo 14, 15, o texto diz para a gente que Jesus ele percorria a região da Galileia
compartilhando das boas notícias, das boas novas do Evangelho. A palavra Evangelho em grego significa boas novas. É interessante que ele dizia, o tempo está próximo, o reino está próximo, porque ele ainda não tinha morrido, não tinha ressuscitado, o Espírito Santo ainda não tinha vindo, então ele dizia, estava próximo. Mas é interessante que ele dizia ainda, arrependam-se e creiam nas boas novas. Jesus não dizia, arrependam-se e creiam em mim, pura e simplesmente. Arrependam-se e creiam em Deus. Ele dizia, arrependam-se e creiam nas boas novas. Creiam nas boas novas. As boas novas significam que o reino de Deus chegou. Jesus, ele faz novas todas as coisas, porque ele nos convoca, ele não é simplesmente um convite informal, ele nos convoca. Formalmente, ele me convoca e convoca você para que a gente compartilhe das boas novas do reino de Deus, de que o reino de Deus já chegou, de que as pessoas que estão sofrendo por falta de dinheiro, que não precisam sofrer mais, porque o reino de Deus chegou. As pessoas que estão chorando por causa da desigualdade, chorando porque ainda existe racismo no mundo, e fazendo com que pessoas que são imagem e semelhança de Deus sejam mortas por não terem um padrão físico. A gente não precisa mais sofrer por isso, porque o reino de Deus chegou. Essas são as boas novas. Eu não preciso mais me divorciar do meu cônjuge para ser feliz, não. Eu posso perdoar o meu cônjuge, ser perdoado por ele, e o nosso casamento pode ser restaurado, porque o reino de Deus chegou. Jesus faz novas todas as coisas. Quando Jesus me convoca você para compartilhar das boas novas. E à medida que a gente compartilha das boas novas, a gente subverte o mundo à nossa volta. Ou seja, a gente vira o mundo de ponta cabeça. Afinal de contas, as pessoas não estão acostumadas com o perdão. Quando você diz que vai perdoar o seu cônjuge, quando você diz que ama o seu esposo, sua esposa, seus filhos, independentemente do que eles façam, as pessoas até acham bonito, mas as pessoas que não foram alcançadas pelas boas notícias do reino de Deus, por Jesus, pelo Espírito Santo, elas não entendem. O mundo delas é virado de ponta cabeça. Mas a mensagem do Evangelho é exatamente assim. Ao longo da história bíblica, desde o primeiro século, a mensagem do Evangelho vira de ponta cabeça as culturas. A mensagem do Evangelho, ela não é uma mensagem que ela se encaixa em uma cultura idólatra e fica ali como se encaixa como qualquer outra mensagem, como o hinduísmo, como o islamismo, como religiões que vivem em coexistência umas com as outras, não. A mensagem do Evangelho subverte tudo embaixo dela. Ou ela não é a mensagem do Evangelho. E Jesus faz novas todas as coisas, convocando a mim e a você para compartilharmos dessas notícias e à medida que a gente compartilha, a subvertermos o mundo à nossa volta. Versículo 14, parte B e 15, dizem o seguinte: Jesus escolheu os 12, designando-os como apóstolos para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. A coisa mais fantástica de você ser alcançado por Jesus pela mensagem do Evangelho não é que você se torna um crente evangélico e agora você tem uma comunidade cristã para ir e vai ter um novo grupo de amigos. Isso é legal, mas isso não é o mais importante. O mais importante é que a sua vida passe a ter propósito. O mais importante é que finalmente você deixe de viver para você e passe a viver por um propósito muito maior. Não é simplesmente viver por sua família, não é simplesmente viver por seus filhos, é viver por algo muito maior, é viver pelo grande Criador da humanidade, em resposta ao que Ele fez por nós, enviando o seu Filho Jesus para fazer novas todas as coisas. E quando o texto fala para a gente enviar a pregar, é compartilhar dessas boas novas, dessas boas notícias, e compartilhar, gente, essa palavra aqui, pregar, é falar mesmo. É falar, é gritar,
publicar algo, de repente, escrevendo nas redes sociais, ou quando você estiver com seus amigos, agora está um pouco difícil, mas de repente numa reunião virtual, ou ligando para um familiar, mandando uma mensagem de WhatsApp, ou uma mensagem de áudio de WhatsApp, compartilhar das boas novas. Eu já escutei pessoas falando, você deve ter escutado já também, pregue o evangelho, se necessário, use palavras. E usam essa expressão, essa frase, postam nas redes sociais, e ela tem uma aparência de sabedoria, mas na verdade ela não poderia estar mais enganada, biblicamente falando. Essa expressão, essa frase, ela é uma anomalia bíblica, porque é impossível eu pregar o evangelho sem usar palavras. Jesus, quando ele envia seus discípulos, ele diz para eles pregarem, pregue o evangelho a toda criatura, quem crer será salvo. Eu quero desafiar você que tem esse pensamento de pregar o evangelho apenas por suas atitudes. Eu quero, com muito carinho, dizer para você que você está equivocado, equivocada. Nós precisamos compartilhar o evangelho falando. Mas, Carlos, eu não sei falar, eu não conheço muito bem a Bíblia. Não precisa conhecer extremamente a Bíblia. Você precisa conhecer o que Jesus fez na sua vida. E sabendo que Jesus te chamou para um relacionamento com Ele, um relacionamento leve, um relacionamento maravilhoso, baseado na graça, é isso que você vai compartilhar, o que Ele fez, o que Ele tem feito na sua história. No entanto, pregue. A palavra pregar, ela tem a ideia de alguém que vai num lugar onde tem um som, uma capacidade de som para as pessoas que vão ouvir interessante, onde essa pessoa vai falar e essas pessoas vão ouvir e vão captar a mensagem. Algo intencional. Pregue, fale a respeito do que Jesus tem feito na sua vida. Não fale nada além do que Ele tem feito na sua vida. Você não precisa inventar. Mas também não fale nada aquém do que Ele tem feito na sua história. E quando a gente é chamado para estar com Jesus, e quando Jesus nos convoca para pregar sobre as boas notícias do que Ele fez na nossa vida, Ele também nos dá autoridade para expulsar demônios. Como a gente pode interpretar esse texto no nosso contexto hoje? Além de literalmente expulsar demônios, nós devemos pensar subversão da cultura. Nós vivemos, gente, dentro de uma sociedade, de uma cultura idólatra. Nós não vivemos fora. E nós não fomos chamados para viver fora mesmo. Como que eu vou expulsar demônios? Como que eu vou subverter uma cultura da qual eu não participo? Da qual eu não tenho, não tenho participação alguma ali? Não, Jesus nos chama sim para nos envolvermos na sociedade, mas à medida que a gente se envolve na sociedade, a gente compartilha das boas novas do que Ele fez por nós, e à medida que a gente faz isso, a gente subverte a cultura na qual a gente está inserido. A gente subverte a cultura, a gente assusta as pessoas com um ritmo de vida diferente, a gente surpreende os amigos, os familiares, com um ritmo de vida completamente oposto daquele que é proposto por essa cultura idólatra na qual a gente está inserido. Jesus faz novas todas as coisas. Como está a sua vida? Como está a sua história? Você está precisando de que Jesus faça novas todas as coisas? Ótimo, é para isso que Ele veio, para fazer novas todas as coisas, porque Ele não se lembra do seu passado. Não é que Ele deleta o seu passado no sentido de que ele nunca existiu, porque o seu passado ele agrega os dias bons, os dias ruins, eles agregam conhecimento, maturidade para você. Mas Jesus não leva em conta o seu passado. Jesus faz novas todas as coisas porque Ele chama você para um relacionamento pessoal com Ele. Tire tempo, gaste energia em relacionar-se com Jesus. E Jesus faz novas todas as coisas quando Ele convoca a mim e a você para compartilharmos das boas notícias e para subvertermos a cultura idólatra na qual estamos inseridos. Nesse sentido, para a gente refletir e praticar durante essa semana, primeiro, não deixe que seu passado governe sua vida. Jesus não se importa com o que ficou para trás. Você passar por momentos ruins, você
ter um histórico difícil, quando você se lembra, você se emociona, o seu olho lacrimeja, você fica emocionado em lembrar coisas difíceis que você viveu há 10, 15 anos atrás. Ok, isso é fato, isso acontece comigo, acontece com qualquer pessoa. No entanto, não deixe que os dias difíceis governem a sua vida. Jesus faz novas todas as coisas. Jesus faz novas todas as coisas. Jesus não se lembra do seu passado. Não seja você o seu próprio algoz. Uma segunda coisa que eu queria destacar para você refletir e praticar durante essa semana. Jesus nos chama para um relacionamento debaixo do ritmo da graça. Não é um relacionamento baseado na religião, no legalismo ou na libertinagem. Jesus nos chama para um relacionamento baseado no ritmo perfeito da graça. Você tem desfrutado desse relacionamento? Responda para você mesmo. Esses dias de isolamento social tem feito com que a gente se desorganize muito na nossa agenda, naquilo que a gente precisa fazer, porque outros afazeres entraram na nossa agenda e a nossa vida está um pouco bagunçada, é fato. Mas não permita com que você deixe de desfrutar de um relacionamento íntimo com Jesus, porque Ele já fez novas todas as coisas. E uma terceira coisa que eu destacaria aqui, para você refletir e praticar durante essa semana: se Jesus fez tudo novo em sua história, deixe com que outras pessoas saibam disso. Se Jesus fez de fato, se Ele está fazendo novas todas as coisas na sua vida, no seu ambiente de trabalho, na sua relação familiar, na sua relação de espiritualidade consigo mesmo, nas suas questões emocionais, deixe com que outras pessoas saibam disso. Compartilhe isso de alguma maneira. Seja criativo, seja criativa, mas compartilhe o que Jesus está fazendo na sua história, porque Jesus faz novas todas as coisas. E Jesus não faz novas todas as coisas porque Ele é um político bem articulado e que fala bastante, é gostoso de ouvir. Não, Jesus faz novas todas as coisas porque, além de falar, Jesus faz. Jesus entra na história, Ele dá a vida por mim e por você. Jesus entrou na história e Ele viveu uma vida perfeita. E quando Ele vive uma vida perfeita, Ele abre um caminho que ninguém antes tinha trilhado, porque toda a humanidade havia desobedecido ao Pai. Mas Jesus abre esse caminho e Ele trilha perfeitamente esse caminho em vida. E não apenas isso, Jesus morre na cruz, Ele vence os poderes do inimigo, o anti-reino. E quando Ele faz isso, esse caminho Ele é aberto também para mim e para você, porque Jesus ressuscita 3 dias depois. Isso significa que Ele de fato faz novas todas as coisas. Não é um boato, não é uma conversa, não é uma utopia, não é um pensamento alto de alguém que não tem relação com a realidade, alguém que não entende bem das coisas da vida. Não, essa é a boa notícia mesmo. Jesus entrou na história, venceu a morte, ressuscitou e fez novas todas as coisas. Vivemos dias difíceis, mas Jesus é aquele que faz novas todas as coisas na minha e na sua vida. E talvez esse momento que você viva seja um momento de um divisor de águas, de viver de fato esse início maravilhoso, quando a gente parece que enfrentaria o fim. Mas Jesus nos dá esperança, a certeza de que todas as coisas estão na mão de Deus e que Ele governa a história poderosamente. Quero convidar você a fechar os seus olhos, quero fazer uma oração com você neste momento, para a gente concluir a nossa reflexão. Deus de graça, muito obrigado, porque apesar de nós sermos pecadores, de nós sermos falhos, o Senhor faz novas todas as coisas. Obrigado porque nós não merecíamos. Eu não merecia, meu irmão e minha irmã que estão assistindo esta mensagem, a gente não merecia o seu favor, mas o Senhor não leva em consideração o nosso passado. Assim como o Senhor fez com aqueles discípulos, o Senhor nos escolhe e zera a nossa vida. O Senhor faz novas todas as coisas porque nos chama também para um relacionamento íntimo com o Senhor. Deus, que nós possamos, Deus, desfrutar desse relacionamento verdadeiro, gracioso, de liberdade com o Senhor.
e que a partir desse relacionamento nós sejamos também encorajados a compartilhar das boas notícias e subverter as realidades idólatras que estão à nossa volta. Por favor, Deus, faz isso. Faz novas todas as coisas na vida dos meus irmãos que estão assistindo essa mensagem. Faz novas todas as coisas na vida da sua igreja aqui em Jaguariúna, em Amparo e região. Nós pedimos, faz novas todas as coisas. Faz novas todas as coisas onde nós estamos apenas enxergando o fim, enxergando o desespero, enxergando a frustração. Faz novas todas as coisas, porque o seu reino chegou. E o seu reino é um reino de paz, justiça e alegria. Obrigado, Senhor, nós te louvamos, te damos toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Fiquei ligado em tantas coisas vãs, menosprezei a alegria de estar com quem é importante pra mim. Por muitas vezes fiquei ligado em tantas coisas vãs, da mesa em família só me restaram as lembranças. Senhor, peço sua ajuda, só na cruz eu me encontro. Me leva a estar onde a vida acontece, onde o amor real que vem de ti permanece. Me leva a estar onde a vida acontece, onde sua graça conduz o meu caminhar. Quantas vezes fiquei ligado em tantas coisas vãs, que perdi os bons amigos e não cumpri a missão. Por muitas vezes fiquei ligado em tantas coisas vãs, prejudicando
está, onde a vida acontece, onde o amor real que vem de ti Oi, tudo bem? Eu sou o Fabiano, essa é a Cris e a gente vai na igreja Pastor Aleph. E a gente está com saudade na igreja por causa da quarentena. É ruim ficar em casa também, a gente sente falta da palavra, né? Não tanto porque a gente assiste, escuta o que eles fazem online, as coisas ajudam bastante. Aí eu ajudo as professoras lá da aula para as crianças também, estou com saudade de dar aula para as criançadas também, ajudar eles. E tá tudo bem aqui, graças a Deus. Deus tá colocando a mão, tá protegendo nossa família, graças a Deus. E tá tudo certo. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com muita saudade de vocês e de estarmos juntos. Queremos deixar aqui o nosso muito obrigado pelas orações de vocês, dizer que estamos bem e que Deus tem sido nosso refúgio e fortaleza. Continuem orando pelo tratamento do Kleber e para que em breve possamos estar todos juntos novamente. Um abraço muito carinhoso. Pessoal, boa tarde. Realmente estamos com muita saudade de estarmos congregados de novo juntos. Muito obrigado pelas orações, vocês não fazem ideia o que isso fez na nossa vida naqueles momentos de hospital. Contamos com a oração de vocês ainda e muito em breve estaremos todos nos abraçando e participando juntos dessa comemoração. Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Aqui em casa todos nós estamos bem. Espero que todos vocês estejam bem também. Estamos morrendo de saudade de todos, dos nossos encontros aos domingos, de tomarmos café da manhã juntos. Esperamos que tudo isso passe rápido. Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Olá pessoal, estou com saudade da escolinha e da igreja. Olá pessoal, estamos morrendo de saudade também de vocês, de todos os irmãos, de estar em comunhão com vocês todos os domingos. Mas acredito que em breve estaremos todos reunidos novamente. Até lá, se cuidem. Olá pessoal, espero que todos vocês estejam bem, assim como nós estamos aqui em casa, se cuidando. Sabemos que para tudo Deus tem um propósito e nesse momento não é diferente. Nós confiamos nele e sabemos que ele tem o melhor para nós. Então nisso vamos esperar nele, confiar nele, que tudo isso em breve passará e voltaremos à nossa comunhão presencial, com muito abraço, muita conversa, em nome de Jesus. Tudo de bom para vocês e até breve. Até, tchau. Fique com Deus. No Espaço de Vida, nós temos o Espaço de Oração. É uma oportunidade para você compartilhar conosco seus motivos de oração e de agradecimento. Uma equipe da nossa comunidade se compromete a orar por você. Mande mensagem para nossos pastores. Estaremos juntos com você nas dificuldades da vida. Todas as semanas, em dias e locais diferentes, acontecem nossos grupos de conexão. São momentos valiosos de amizade, de cumplicidade, de oração e aprofundamento nas Escrituras. Porém, por causa da pandemia do coronavírus, nossos grupos estão acontecendo de forma virtual. Você que deseja participar, entre em contato com um dos pastores do Espaço de Vida, eles te ajudarão a encontrar um grupo.
Todos nós sabemos do momento de pandemia que vivemos e do impacto que o coronavírus tem gerado e ainda gerará em nossas vidas nas mais variadas áreas. Como igreja, oramos para que Deus tenha misericórdia de nós. Porém, mais do que orar, nós queremos ser a resposta das nossas orações. E para que isso seja possível, não podemos nos esquecer de que a igreja precisa honrar com seus compromissos também na área financeira. Por isso, você que tem feito parte da construção do Espaço de Vida, que é membro desta comunidade, não perca o privilégio de contribuir neste momento tão importante da missão da nossa igreja. Você precisa de um aconselhamento, de uma oração ou tirar dúvidas sobre o desenvolvimento da fé baseada em Jesus? Entre em contato com os pastores do Espaço de Vida. Por causa da pandemia, os encontros estão sendo online ou por ligação, mas nossos pastores seguem disponíveis e terão o prazer em ouvir a sua história. Comece sua semana com a convicção de que Jesus faz novas todas as coisas, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que o amor do nosso Deus Pai soberano e a comunhão e os dons do Espírito Santo repousam sobre cada um de vocês, discípulos e discípulas de Jesus, hoje e para todo sempre.